Muito bem, estamos de volta, donos da bola, pessoal. Ô Eduardo, por gentileza, abra no seu celular agora uma nota que a assessoria de comunicação do Atlético acabou de emitir. Aliás, foi uma mensagem que chegou, não sei se é uma nota no site que a gente não acessou, mas está no WhatsApp, no grupo aqui dos setoristas do Atlético e tal, na pessoa do Domênico, né? Leia essa nota, por gentileza, para quem está em casa, Du. Boa tarde a todos. O Casares ainda não se representou. Aí o Domênico mandou a seguinte mensagem no grupo de setoristas do Atlético. O Atlético preparou toda a logística para que Casares desembarcasse no final dessa manhã em Belo Horizonte, assim como fez com os demais jogadores que serviam às suas seleções. O atleta não desembarcou e desde ontem não atende às ligações ou responde às mensagens do supervisor de futebol do clube. Diante do fato, o atleta será punido pelo Atlético. Agora eu pergunto a você. Vocês se lembram, você que acompanha os donos da bola todos os dias, há um tempo atrás eu disse aqui, sem motivo algum, eu interrompi um comentário e disse, Casares, menos, como diria Rui Barbosa, menos. É porque eu recebi uma informação de uma pessoa que ele estava se achando demais. Então, a gente não sabe o que aconteceu, mas independentemente do motivo, o telefone está aí para o clube ser informado sobre o paradeiro do cara. Eu por exemplo, se eu participo aqui diariamente, o programa começa meio-dia e 50. Se eu passo o final de semana no Equador, e eu marco meu voo para voltar para estar aqui na Bandeirantes, no máximo até 11 horas, para poder participar do programa. Se eu perco o voo, a primeira coisa que eu faço é ligar para o diretor do programa ou para o diretor de jornalismo, avisando, eu perdi o voo, vou me atrasar ou não vou conseguir chegar a tempo. Isso qualquer funcionário de qualquer empresa tem que fazer. Isso é responsabilidade, isso é comprometimento. E aí, Everton, entra muito que a gente vem cobrando do Atlético, comprometimento. Eu ouço muita gente falando, eu não chego a ponto de achar que é por causa disso, mas em determinados jogos do Atlético, aí não é só o Casares, a gente sente um Palmeiras brigando mais, lutando mais, nas entrevistas, falando mais. O Flamengo, a mesma coisa, o Flamengo empatou com o São Paulo no Morumbi, todos os jogadores, depois do jogo, nas entrevistas, dentro de campo, lamentando o resultado. O resultado não foi bom. A gente sabe que jogar fora de casa com o São Paulo é assim, mas pelas circunstâncias não é bom. Perdemos a oportunidade de somar mais 2 pontos. E o Atlético, você não vê isso. O Atlético empatou contra o Corinthians lá, todo mundo achou, os jogadores, não, pelas circunstâncias é muito bom. Jogar aqui é muito difícil. O Corinthians é quase uma lanterna do retorno. Então eu sinto que falta algo que no Palmeiras, no Flamengo tem, que no Atlético ainda está faltando um pouquinho. E aí, não é só no clube, é na torcida também. Porque a torcida do Palmeiras lá em Londrina tinha 30 mil. A torcida do Flamengo lá em São Paulo, no Pacaembu, tinha 30 mil. A torcida do Atlético está suando sangue para comprar 20, para jogar aqui contra o América no jogo que o Atlético ainda tem chance. Então está faltando sintonia de Atlético, atleticanos e profissionais do Atlético em busca desse título. Ainda dá matematicamente, dá. Mas parece que a turma daqui já largou a mão. A sintonia tem que existir, a responsabilidade tem que existir, a entrega tem que existir. Agora, se ontem a gente criticou aqui os rumos da entrevista do doutor Otaviano com o Marcelo, e fomos questionados, né, por colegas, então, pô, mas vocês não acham que vocês interpretaram mal? Então, não vamos até falar disso mais aqui. Hoje eu já sou obrigado a louvar a atitude da assessoria de comunicação do Atlético pela transparência. Que a coisa mais fácil do mundo seria informar, ele teve um problema particular e ele vai ficar, e daqui a pouco ele volta, né? Teve uma erisipela lá, a mãe foi não sei o quê, o pai não sei o quê, o irmão. Não, ele não fez contato, será multado, será punido, né? Então é louvável a atitude da assessoria do Atlético, sim, de informar o que de fato aconteceu. Cadu Doné, boa tarde. Sobre esse assunto aí, esse desaparecimento do Casares, a atitude do Atlético em anunciar, a punição e o momento do Casares também. Por favor, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que fez bem a assessoria do Galo de esclarecer por meio dessa nota. Agora, eu não faço esse paralelo que o Panzi realizou agora aí de associar esse caso a uma suposta falta de comprometimento do todo, do grupo. Eu acho que acontece, né? Acho que o Palmeiras e o Flamengo talvez tenham jogadores, um ou outro, que também tenham seus pecados ali em termos de comportamento e às vezes a gente nem sabe. Eu não vejo muito problema, assim, motivo para a gente reclamar do grupo do Atlético em geral, não, sinceramente. Essa coisa de entrevista depois, achar resultado normal,
Não vejo também que como um sinal de nenhum problema, assim, não vi nenhuma entrevista comprometedora depois do jogo contra o Corinthians. Acho que uma coisa é um jogador, especificamente, cometer suas falhas em termos de comportamento. Outra coisa é você levar isso para uma análise mais global, assim. Mas você sabe, Palmeiras e Flamengo não aceitam tropeço. O Atlético aceita, é normal. Mas eu não acho que o Atlético aceita tropeço, aceita. Acho que os caras dão opinião depois do jogo ali. Perguntaram pro Júnior Urso se é normal o Palmeiras jogar lá em Londrina. Normal, não vejo problema nenhum. Isso aí... Vai perguntar lá no Flamengo. O presidente do Flamengo soltou os cachorros. É um absurdo. E agora a CBF solta uma nota. Já beneficiou o Palmeiras, agora prejudica. O Daniel Nepomuceno também criticou, né? O Daniel Nepomuceno não, ele foi pro Twitter e parabenizou a CBF. É porque o que acontece é o seguinte, é um conjunto de fatores e esse conjunto de fatores apresenta problema com Casares, problema pessoal do Dátulo, mas que depois também tem relação, porque se o cara tem um problema pessoal, mas é retirado da relação para não jogar, ele está trazendo problemas para o time. Tem umas coisas no futebol que eu acho que são, já que está na moda falar de benevolência, eu acho que os contratos dos clubes com jogadores, eu não entendo, eu não sou advogado, o doutor Lázaro Cândido, meu sonho é que ele estivesse aqui para até tratar desse assunto, mas é que se você é contratado por uma empresa e você não rende, você falta, você adoece demais, e cada dia é um problema e tal, a empresa se sente à vontade para te chamar, a hora que você estiver bem, dizer, meu querido, que legal, obrigado pelos relevantes serviços prestados, mas a porta é aquela ali, muito obrigado, passar bem. E com os jogadores, você fica uma temporada inteira, o jogador não joga, o jogador é problema aqui, é problema acolá e tal. E se você toma esse tipo de decisão... Exatamente, se toma esse tipo de decisão, você arrebenta com a instituição, né? Então, no conjunto de fatores, é um problema com Casares, é um problema com o Dátulo, é o DM que está cheio e tal. Deixa eu ler um Twitter aqui, ô Cramunhão. Põe um Twitter aqui para mim, o Bruno Vieira está dizendo, isso não traz uma situação chata entre os jogadores. Gilmar Oliveira, o que você acha? Eu acho que eu já convivi com várias situações dentro do futebol ao longo da minha carreira como repórter, como comentarista ou como assessora de imprensa que fui do Cruzeiro. Normalmente, quando acontece uma situação dessa com um jogador, no momento que a gente tem que ressaltar o seguinte, a cobrança em cima de uma situação do Casares é porque o Atlético está num jogo decisivo. Ele está disputando a ponta do campeonato. O resultado de hoje, o jogo da 19 e ele é fundamental na equipe do Atlético. Então, o questionamento é esse. Normalmente, quando acontece isso, o jogador, quando retorna, e dos dirigentes a que eu via, que eu tive participação, normalmente esse jogador ia para o seu grupo e pedia desculpa. Dependendo do que foi, a gente não sabe o que é, né? A gente está falando sobre hipótese e pedia desculpa de uma situação. Mas talvez a desculpa maior seja o contato, né? A desculpa maior é dizer, não deu. Olha, aconteceu isso. Olha, eu me perdi. Nem que seja uma coisa que seja ruim. Gente, perdi o voo porque fiz uma bobagem aqui. Eu tenho que avisar. É o seu clube, é a sua história, é aquele momento que você está vivendo. Ou o Atlético não está projetando o Casares da forma como está projetando. Ou ele não estava na seleção porque ele joga no Atlético. Então, sabe, são essas coisas. E eu detesto, tem uma coisa que eu tenho pavor no futebol, é o paternalismo. E o paternalismo vale para o jogador, vale para o dirigente, vale para quem aceita tudo, vale para o torcedor, vale para todas essas situações. A gente ontem cobrou transparência aqui. Essa situação do Atlético dizer mesmo, olha, a gente não conseguiu falar com ele, é uma situação que tem que ser elogiada. A diretoria do Atlético, porque a assessoria só tomou essa decisão porque foi liberada pela diretoria do Atlético, para colocar um momento. Agora, você querendo ou não, os questionamentos acontecem no momento que é um momento decisivo para o Atlético. É isso que a gente está questionando, não é o fato de, vai ter substituto? Vai, o Marcelo vai se virar ali, talvez nem entrasse no jogo hoje, estivesse cansado, né? Os jogadores que vieram das eliminatórias passaram aí para uma situação de avaliação da comissão técnica. Mas eu acho que um jogador que tem um comprometimento com o trabalho, com aquilo que está escrito, com aquilo que é... Quantas vezes a gente fala assim, olha, esse cara parece que ele não conhece a história do clube, ou parece que ele não conhece a importância que ele tem, ou a importância que esse título tem para o Atlético. Sim. Sabe? Eu acho que é isso. Você tem noção mesmo do que é isso? Você sabe o que é? Claro, a gente está dizendo que a gente está falando numa hipótese. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas aí está valendo para o que o Du falou. A gente tem que ter na cabeça que um grupo é muito difícil de ser gerido. Mas um grupo tem que saber qual é a história dele nesse momento. Deixa eu dar mais uma passada pelo Twitter aqui. @os donos da bola MG. O Forte 13 _ Galo está dizendo...
Os donos da bola, vocês falam do Atlético parecendo que o time está vivendo uma crise. Respeitem o Galo e sejam mais profissionais. O Galo Forte, é uma pena não ter uma foto, um nome ali para a gente falar direto. Falar com o Galo Forte dá estranho, né? Só eu queria responder a um ovo no Twitter. Deixa eu dizer uma coisa. A gente vê o site do Atlético. Tá tudo bem com o Casares, não teve problema nenhum, ele chegou no horário, vai jogar logo mais. É isso que você gostaria de ouvir? Porra, nós estamos trazendo aqui uma verdade, cara. Você vai achar ruim com a imprensa? Pô, o clube nos envia a mensagem, nos envia a informação. Nós estamos repassando para você. Eu gostaria, sim, assim como o Eduardo, eu gostaria de ver um time indignado depois do empate contra o Corinthians, sim, senhor. E aí, o que você achou do empate? Uma merda. Estamos chateados, um péssimo resultado. Pô, é o que o torcedor quer, esse tipo de envolvimento. Ah, mas aí é jogar pra galera, não acho. Não acho. O Cruzeiro está disputando lá embaixo. Se não houver uma indignação de um time que é caro, que custa caro, de estar disputando a parte de baixo da tabela, convenhamos. Aí então não é que não tem crise, cara. Tem pequenos problemas e alguns problemas apareceram agora. Esse informado pela assessoria, semana passada o presidente falou de outros. Agora, vocês querem que a gente minta? Não me parece a melhor alternativa, né? Convenhamos. Fala aí que vocês quiserem falar. Eu acho que o Panzi fez a comparação ali com o Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, em diversos momentos nesse campeonato, também teve esses ruídos, né? Esses pequenos episódios, assim. E em diversos momentos até a imprensa paulista brincava ou falava mesmo numa consideração mais séria que o Palmeiras era muito forte, poderia ganhar um campeonato, mas que tinha medo de o Cuca em algum momento dar aqueles problemas que ele tem de relacionamento. Teve questão com o Rafael Marques, teve questão com o Lucas Barrios, teve outros problemas assim. O Flamengo, talvez nesse campeonato especificamente não teve, mas muitos jogadores que estão no grupo fizeram parte do bonde da Estela, né? Que na verdade foi uma coisa muito mais palpável e pior no sentido de ser mais global, de ser um comportamento geral dentro do clube. Eu acho que a análise individual do Casares é que realmente parece que foi uma indisciplina e tem que ser punido, não pode ser benevolente, concordo com a Edmar, não pode ser paternalista. Agora, eu acho que o clube não tem culpa. Eu acho que o clube não tem culpa e não vejo paralelo nisso com outras questões. Não vejo, não acho que é suficiente para dizer que tem problema de grupo. Eu acho que a questão do Dátulo é outra coisa. Não, mas não é que problema, não tem problema de grupo. Se a situação poderia trazer algum problema para o grupo. De repente vai até ao encontro do que você está falando, de um grupo que está querendo, aí tem um que não quer. Mas esse negócio de acontece, cara. Eu não sou obrigado a ficar calado porque acontece. Eu acho que está errado acontecer. E a comparação com o que aconteceu no Palmeiras, eu acho muito diferente. O Rafael Marques brigou porque ele queria entrar em campo, ele queria jogar. O Barrios brigou porque ele queria entrar em campo, ele queria jogar. O Casares está sendo punido porque ele perdeu o voo, tá nem aí pro time. O time tem um jogo importantíssimo hoje. E o cara tá nem aí. Pois é, mas é o Casares, né? É um jogador. É um jogador. Ele tá errado, mas... É um jogador. Mas esse mesmo jogador... O clube tem que fazer, o clube tá fazendo. Esse mesmo jogador já deu problema no início do ano. E que eu acho que o treinador exagerou muito na punição, mas tentou corrigir. E aí ficaram do lado do jogador. É a mesma que a história do pai e da mãe que dão uma palmada na criança e vão xingar o pai e a mãe. Depois a criança vira um louco. Mas na oportunidade tinha um atenuante. Mas aí eu acho que o Aguirre exagerou, porque, pelo amor de Deus, né? Perdeu jogos importantíssimos. Mas chega uma hora que o cara acha que ele é Deus. Ele acha que ele é o rei do clube. E não é. Ele é só um garoto que veio de um clube pequeno da Argentina, equatoriano, e que precisa vencer na vida aqui. Ele está jogando num clube muito maior do que a seleção deles. Eu falei aqui, eu vou repetir. O torcedor entendeu o porquê das críticas. Aliás, a gente não pode afirmar o que aconteceu. Se perdeu o voo, se chegou e não foi trabalhar. Ele não respondeu para o supervisor do Atlético. Gente, não atende. Vamos raciocinar. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque tem muito dinheiro envolvido no negócio, tem um contrato entre clube e jogador. Como assim desaparece, cara? Não, eu desapareci, amanhã eu não apareço, o gente liga, eu fico lá e não falo com ninguém, não respondo nada para ninguém, não atendo ninguém, e depois no dia seguinte eu chego para trabalhar. E aí, você vai falar o quê, cara? Você não tem razão em nada, nenhuma justificativa. Eu fui sequestrado, então vamos pegar a polícia e vamos investigar, né? Eu ia falar outra coisa também, mas não vou falar não.
Deixa eu dizer vamos falar agora da bola que rola, né? Atlético e América fazem o jogo dos opostos hoje. O Atlético fica na torcida por um tropeço. Se a rodada anterior beneficiou Palmeiras e Flamengo pelos adversários, talvez essa possa ajudar o Atlético. Vamos ver. Dono do terceiro melhor ataque do Brasileirão, 46 gols no campeonato, superado apenas por Santos e Palmeiras, 103 tentos em 2016. A gente treina a nossa parte, os adversários treinam pelo lado deles também para tentar não dar espaço. Se a gente não der a vida, não buscar espaço e procurar bastante movimentação, triangulação, fica muito difícil sair uma jogada ali para a gente fazer gols. Mesmo com nomes badalados no elenco, como Robinho, Lucas Prato e Fred, o Galo não conseguiu fazer mais de um gol em partidas contra o América em 2016. Por se tratar de um clássico, de jogadas truncadas, todo mundo brigando pela mesma bola, acho que vai ter esse mesmo tipo de dificuldade. Em 5 confrontos este ano, o Atlético só conseguiu vencer um em julho pelo Brasileirão. 2 meses antes, o time alviverde levantava o caneco de campeão mineiro em cima do alvinegro. Na 30ª rodada do Brasileirão, a vitória tanto para Atlético quanto para América é fundamental e quase que obrigatória. O América é o lanterna da competição, mas matematicamente ainda tem chance de escapar do rebaixamento. Já o Atlético precisa acumular pontos para superar Flamengo e Palmeiras e continuar sonhando com o título do Brasileirão. A gente espera manter a nossa regularidade, manter o nosso 100%, manter a nosso bom jogo em casa para que a gente possa conquistar uma vitória e tentar, né, dependendo da situação do adversário, diminuir essa diferença. Carioca e Otero chegaram cedo a BH e já treinaram com o grupo na última atividade antes da partida. Eraso também apareceu em campo e foi relacionado. Dor de cabeça para o técnico Marcelo Oliveira. Vale muito aí a gente ter sabedoria para escalar, bom senso, né, em relação ao desgaste das viagens, aos jogadores que participaram lá e que teriam que participar do jogo aqui também. Então, felizmente a gente vai ter um número de jogadores e opções suficientes para formar um time forte para jogar com a América, independentemente se esses jogadores vão entrar no início ou vão entrar depois. Bom, o tempo é exíguo. Eduardo, o jogo de logo mais contra o América, a gente falava agora há pouco lá na Band News, eu de Mara, batendo papo com o Júnior Moreira, e aí tratando, você já emitiu sua opinião, tratando como clássico e tal, e eu me posicionei como sempre, não acho que é clássico, Atlético e Cruzeiro e tal. E os torcedores xingando, não sei o quê. E a gente falou que o melhor adversário para o Atlético nessa rodada não poderia ser. Aliás, não teria um adversário melhor que senão o América. Onde é que tá o erro nisso? Na tabela, não deve sei. ser. Que O torcedor do Atlético estava achando não, o torcedor do América brigou com a gente. Não sei, porque o Atlético vai pegar o pior time do campeonato. A gente falava na rodada passada que o Atlético tinha uma rodada mais complicada porque o Palmeiras ia jogar com o América. O Flamengo ia jogar com o Santa Cruz. Quando o Flamengo jogou contra o América, a gente falou a mesma coisa. E não pense porque é o último que vai ser fácil. O América endureceu todos os jogos contra o Atlético esse ano. Só que o Atlético pega o pior time do campeonato. Se o Atlético ainda sonha com título de campeonato brasileiro, ele passa por isso vencer o pior time do campeonato. Não precisa ser jogando bem, maravilha, mas tem que vencer. Quando o Atlético for a Recife jogar contra o Santa Cruz, ele precisa vencer o Santa Cruz. Porque se não vence hoje, domingo o Atlético tem um time que está brigando por Libertadores. Um time que faz um ótimo retorno, um time que vem vencendo os jogos, jogando bem, que é o Botafogo. Então, se tem uma hora boa para vencer e um adversário bom para você enfrentar em casa, qual que é a mentira falar que é o América? Nenhuma. Qual que é o exagero? Nenhum. E sobre ser clássico ou não, cada um pensa do jeito que quiser. Tem quem acha que é clássico, não tem nada de demais achar nisso. Talvez pela tradição, ok, mas de uns tempos para cá deixou de ser clássico há muito tempo. Deixa eu dar um recado aqui para você, vem para cá, você que está ligado nos donos da bola. Gente, a moderninha que já era boa ficou ainda melhor, porque agora chegou a nova moderninha Pro do UOL, que é a maquininha mais completa de todas. Ela vem com conexão por chip, Wi-Fi, Bluetooth, que é perfeita para quem tem um movimento intenso de clientes aí. A moderninha Pro aceita todos os cartões Master, Visa, Elo, Amex
hiper, diners, tickets, Sodexo, tudo, aceita tudo. Então, é óbvio que você não vai, não é, esperar para entrar em contato. Ligue agora 4003-6624, faça contato e peça já a sua. Ok? Bom, deixa eu chamar daqui mesmo, deixa eu chamar o Cruzeiro, os detalhes do Cruzeiro, porque para vencer o Palmeiras, segundo os jogadores do Cruzeiro, o time precisa ter paciência. Aliás, uma estratégia usada pelo Atlético lá, foi paciência. Muita raça, claro, sempre, a torcida gosta. Olha o Diogo Ramalho aí atualizando. No último treino, apenas 15 minutos de imagens. Nada pôde ser visto além disso daí. Mas o discurso dos jogadores prova que eles sabem bem o que fazer em campo na batalha de hoje à noite. Tem que ter precaução, jogam muito bom. São os melhores até aqui. Então, há que ter cuidado e não desesperar. Há que ter paciência para jogar um partido de 90 minutos. O Cruzeiro estuda a melhor estratégia para vencer o Palmeiras, que não perde há 12 jogos. Além disso, é o líder do campeonato e existe uma outra preocupação, de nome Gabriel Jesus. É um jogador que está em excelente momento, excelente qualidade também ele tem. Um jogador que tem que ser marcado de perto, tem que ter atenção, um jogador que com certeza oferece perigo. Tem outros jogadores também que chamam bem a atenção, que movimentam bastante, que abrem espaço para ele. E tem que ter essa atenção no geral em si do ataque do adversário, porque é um ataque bom. E se alguém quiser saber o que a Raposa leva de mais forte contra o Verdão... A camiseta. Por mais que vengamos últimos, primeiro, qualquer rival que nos vea parado na cancha... sabe que somos Cruzeiro. Eu que vengo de Argentina e você põe a camiseta de Cruzeiro, dá medo. Bom, vamos tratar aqui, o Cadu e Edmar vão falar desse jogo, porque eu não sei, o Cruzeiro de umas rodadas para cá, e não estou falando só pelas vitórias, não, o Cruzeiro tem despertado em colegas até de outros estados um respeito maior. Não estou falando só pelas vitórias, não. O trabalho do Mano que encaixa... O elenco não é ruim, conforme a gente tinha dito aqui. O tempo vai fazendo com que as coisas aconteçam, e liga. Agora tem que vencer. Está sendo ajudado pelo Inter, né? O Inter está ajudando demais. Então, um bom resultado hoje diante do Palmeiras, acho que não seria exagero nenhum, até porque o jogo é lá em Araraquara. Por mais que tenha mais torcida do Palmeiras, não tem a força do Allianz Parque. Lá, né? Não tem a força. Não tem essa força, mas tem uma torcida enorme. Talvez a minha dúvida, não sei se é do Cadu também, seja em relação ao que ele vai fazer pelo meio, se é o Ariel ou se é o Romero. Você muda muito o estilo de jogo por ali, né? Um sai mais, um tem uma condição melhor de marcação. Enfim, eu manteria o Romero, mas não sei o que o Mano vai fazer, até porque o Mano tem aquela história assim... É o que eu estou pensando nesse momento. Se for o que eu estou pensando nesse momento e de acordo com o que ele vinha fazendo, é o Ariel. Então, né, a gente não sabe como é que vai ser. Mas ele tem a força ali tanto do Sobis quanto do Rafinha, no que diz respeito a marcar os laterais do Palmeiras e a voltar nessa recomposição. Eu não sei, mas eu estou otimista com relação ao Cruzeiro nessa partida contra o Palmeiras. O Palmeiras, querendo ou não, nos últimos jogos, não tem apresentado um futebol. É o líder do campeonato, mas aquele futebol que você faz, nossa, né, vai destruir tudo. Não é, ele jogou, até contra o América, ele não jogou bem. Talvez tenha tirado até o pé em virtude de uma superioridade técnica. Mas eu estou dizendo que neste momento, pelo que o Palmeiras vem apresentando e o que o Cruzeiro tem apresentado, eu acho que tecnicamente existe uma igualdade. Vai ser um jogo interessante de ver dos dois treinadores, da questão tática, né, do que cada um faz. E acho interessante o seguinte, no caso do Mano, e aí tem um peso muito grande, ele recuperou vários jogadores, ele citou vários na última coletiva dele, e isso pesa muito, né? Essa recuperação individual também que tem acontecido com o Cruzeiro. Tem o Brian entrando, mas tem muita gente ali para ajudar o Brian também, que está numa condição melhor já dentro do time. E o Mano impõe esse respeito também, a articulação do Mano tático, aquilo que o Mano pretende fazer, observando o próprio Palmeiras. A imprensa não pôde ver o treinamento até em virtude disso, né? O posicionamento que o Cruzeiro vai ter essa noite diante do Palmeiras, mas eu estou otimista em relação a essa partida. O Cruzeiro vai ter que cuidar muito do lado esquerdo de defesa. Sim, muito. Porque o Roger Guedes corre muito por ali. E ele está confirmado. O Palmeiras joga mais pelo lado direito e o Brian está substituindo o Edmar. Se o Brian não é uma sumidade para apoiar, mas para marcar, ficando mais ali fazendo arroz com feijão também, não é dos piores. O que você acha disso?
Eu acho que é um setor complicado para o Cruzeiro mesmo. O Roger Guedes é ótimo jogador. O Brian, no Cruzeiro, não passou aquela confiança toda em nenhuma das duas pontas, mas talvez fazendo uma partida mais correta, sem inventar muito, consiga ali fazer o feijão com arroz. E sobre a dúvida que a Edmária falou, para mim tem que ser o Romero, assim, sinceramente. Eu acho que isso aí não pode nem ser uma não pode nem ser dúvida mais, assim. Eu acho que, olha, o Cabral é um jogador intrigante, assim. Acho que a gente tem que fazer um programa só para falar do Ariel Cabral. Porque o Cabral, para volante, não tem a pegada ideal, não tem a velocidade, o dinamismo que a posição pede. Ele não tem a habilidade e também um outro tipo de dinamismo necessário a do armador, a de um Arrascaeta, de um Robinho, por exemplo. Enfim, eu acho que o Cabral não é que seja um mau jogador, ele tem talento, mas ele é um jogador que tem certas características que o tornam incompatíveis com muitos esquemas. Sabe, o Cabral é um jogador que, para funcionar, talvez num 4-3-3, com 3 volantes, seria uma espécie de terceiro homem do meio campo. É um jogador limitado nesse aspecto. Não tecnicamente, no sentido de não ser bom de bola, mas as características dele casam com poucos esquemas. Então, eu acho que isso torna o Cabral um jogador menos interessante do que ele poderia ser. Eu acho que uma saída para o Cabral, em termos de carreira, seria tentar se preparar fisicamente para marcar mais e se tornar mais veloz. Para aí se tornar um volante um pouco mais útil. Volante. Porque senão vai ser sempre essa coisa aí, um jogador clássico que 4-2-3-1 não dá para Cabral. Né? Porque 2 volantes só é complicado para ele e na linha de 3 não tem lugar para ele. Né? E é o esquema que quase todos os times usam hoje em dia. 4-4-2 com 2 volantes também, talvez. Então, assim, com 2 linhas de 4 não dá para Cabral. Enfim, o Bento, por exemplo, tentou escalá-lo como primeiro volante, né? Nas poucas vezes em que deu espaço para o Cabral, uma coisa que não tinha acontecido no Cruzeiro. O Mano não vê dessa forma. Eu acho que tem que ser o Romero mesmo, e eu acho que a minha dúvida seria muito mais Henrique e Romero, ou o Robinho como segundo volante, do que o Cabral. Qual foi o melhor momento do Cabral no Cruzeiro? Com o Mano Menezes no ano passado, quando tinha o Williams. Mas ao mesmo tempo também, você tem razão, 3 volantes, bem na linha do que a gente está dizendo aqui, mas ao mesmo tempo era um momento meio escasso do Cruzeiro, tecnicamente. Mas ele foi bem. O Cruzeiro não tinha muita opção, então tanto que o Williams era meio que um cara pela direita ali. Se você, eu não sei, eu até não fiz essa enquete lá no Twitter não, mas a torcida do Cruzeiro hoje, eu acho que a maioria prefere o Romero. Para esse jogo, eu acho que a maioria principalmente. prefere, claro, mais velocidade, mais força. Vai ser o mesmo Cruzeiro que enfrentou o Flamengo. Deixa eu ver o Twitter aqui, por gentileza. O Célio Dias está dizendo: para mim não é Cabral e nem Romero, e sim Denilson. Não se esqueçam dele. Tá na relação, né? Tá relacionado. Ele teve uma jogar. O Denilson, a parte física vai contra ele ainda. O Cadu lembrou da virose que ele teve recente, chegou depois que todo mundo, chegou voltando de uma cirurgia, se preparando fisicamente no Cruzeiro. Para o ano que vem, talvez esse telespectador tenha razão. O Denilson ganha posição. Mas eu acho que nós vamos ver um Cruzeiro hoje muito parecido com o Cruzeiro que enfrentou o Flamengo no Espírito Santo. O Mano deu uma explicação antes daquele jogo, que ele colocou o Romero, dizendo que faria uma marcação mais recuada para aproveitar e sair em mais velocidade. E naquele jogo o Rafinha foi muito bem. Esse jogo o Rafinha começa, vai ter o mesmo Ábila, o mesmo Rafael Sobis, não vai ter o Edmar. O resto da equipe é praticamente a mesma. É um adversário que está brigando pelas mesmas coisas que o Flamengo, que tem velocidade na saída, muita velocidade lá na frente. Dudu, Roger Guedes, Gabriel Jesus, é muita movimentação e muita velocidade. Então ele precisa de alguém que se movimente muito, que tenha velocidade. Esse é o Romero. E claro que a maior preocupação é o lado esquerdo com o Brian. Acho que tem que ficar ali quietinho, sem subir muito, fazendo feijão com arroz. Deixa só, no encontro entre 2 treinadores que são estrategistas e 2 bom, Cuca e Mano estão na minha lista dos 3 mais. Olha o que o zagueiro Léo disse sobre os 2 aí. Roda aí. O Cuca tem algumas jogadinhas, algumas coisas peculiares assim que são dele mesmo, propriamente dele, e é bom a gente poder conversar e estar atento a essas jogadas, a essas coisas que o Cuca tem. Algumas jogadas que ele costuma fazer nos jogos e algumas características que ele impõe sobre as equipes que ele trabalha assim também, que a gente procura
tá atento, tá alerta para que a gente possa evitar a maioria dessas jogadas. O Léo fala de uma coisa muito interessante, porque todo mundo, quer dizer, todo mundo não, muita gente critica essas jogadinhas do Cuca, mas elas vêm funcionando. Funcionou com o Atlético, vem funcionando com o Palmeiras, né? Lá na China, lamentavelmente, eu não posso dizer, porque eu não acompanhava. Né? Pois é. Essa primeira bola agora, do... agora tem o chinesão no Band Esportes, o colombiano e o português também. Então é o seguinte... mas é importante isso aí que ele disse, porque a gente viu isso no campeonato inteiro acontecendo. Jogadinha ensaiada, cobrança de lateral para dentro, aquela primeira bola do jogo na velocidade, inversão dos jogadores ali na frente, o corpo da direita vai para a esquerda, rapidamente, fica um tempo por ali. Mas é bom que o Léo tá ligado nisso, porque o Mano, no mínimo, deve ter tido. Cuidado com isso. Alertados eles foram. Claro. Eu tô com uma... Tem uma pequena dúvida, eu acho, até... com relação ao Palmeiras, esses dois que chegaram das seleções, se eles vão começar jogando ou se eles vão entrar ao longo da partida. O Gabriel Jesus. Porque aquele tá com a fominha. Fominha. Porque aquele jogo contra o São Paulo... E o Milan que o Barcelona tá querendo? Pois é. Na verdade, o Brasil virou líder das eliminatórias por causa do Palmeiras, né? Porque foi o empate do Uruguai que saiu por causa do gol do Mina e a vitória do Brasil que saiu por causa do gol do Gabriel Jesus. E outra dúvida com relação ao Palmeiras é a seguinte: o Palmeiras joga no 4-3-3 desde o início do campeonato. No início era Tietê, Moisés e Cleiton Xavier no meio-campo. Aí depois ele colocou o Gabriel como primeiro volante e liberou mais o Tietê e o Moisés. E agora ele inventou uma terceira opção, digamos assim, né? Que é o Zé Roberto no meio-campo, que é uma espécie de meio-termo entre o Gabriel e o Cleiton Xavier. Ele tem mais talento e sai mais para o jogo do que o Gabriel e tem mais pegada, preenche mais os espaços do que o Cleiton Xavier, apesar de já ser veterano. Ele corre mais do que o Cleiton Xavier, apesar de ter 300 anos aí de carreira. E com essa opção do Zé Roberto, ele meio que resolveu dois problemas, porque o Zé Roberto na lateral esquerda, às vezes deixava um pouco a desejar por falta de pique mesmo. Falta de, não velocidade, mas falta de resistência, né? Por causa da idade. O Egídio entrou, resolve por ali, e o Zé Roberto é essa espécie de meio termo que eu disse, né? Sai mais para o jogo do que o Gabriel e marca mais que o Cleiton Xavier. Mas ainda não é uma certeza, né? Não é um fato absoluto. O titular agora virou o Zé Roberto. Até porque ele está de Pode ser que ele mude, né? Por exemplo, dizem, o Zé Roberto fez 2 jogos seguidos. Talvez por isso ele tire, porque está um pouco cansado. Eu estava escutando um dia desses, eu gosto muito do Paulo Massini, da CBN lá de São Paulo. Achei bom demais. E o Paulo Massini disse que em alguns jogos do Palmeiras, quando o adversário deu a bola para o Palmeiras não soube o que fazer. Você acha que o Mano, que também é um baita de um estrategista, vai fazer isso com o Palmeiras? Mas o Mano, rapidinho, o Mano também está gostando de jogar em transição, né? Então vai ficar toma a bola pra você. Não, toma pra você. Eu quero ganhar, ganha você. Eu quero contra-golpe. A característica do Cruzeiro do Mano desse ano, do ano passado, é essa. Ele dá a bola ao adversário, espera e sai com velocidade, ainda mais pela característica que tem os jogadores. Sobre essa questão do Zé Roberto, vale lembrar que os 2 últimos jogos do Palmeiras foram Santa Cruz e América, né? Talvez o Cuca tenha utilizado o Zé Roberto por serem esses adversários e hoje pode acontecer como o Cadu disse. Hoje ele, do nada, pode mudar. Tira o Zé Roberto e volta com o Gabriel, por exemplo, por ser um adversário mais difícil, mais forte, mais técnico. Pode mudar, mas eu acho que o Palmeiras vai partir para cima do Cruzeiro. Tem uma coisa também que o Cruzeiro precisa ficar muito esperto, não é novidade para ninguém. A tal da bola aérea do Palmeiras, meu Deus, isso é louco. Olha aqui, vem cá, deixa eu dar um recado aqui, mais um para você, preste atenção. Pessoal, todo mundo já está participando da promoção com Cristal, você festeja, tá ou não tá? Se você ainda não está participando, tá? Então ainda dá tempo, você vai dar uma olhada, porque para participar é muito fácil. Veja aí como é. Promoção com Cristal, você festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você com seus amigos ainda podem visitar o camarim dos artistas.
Para participar é só se inscrever no site. Atenção, hein? Você já está concorrendo. Se você já está participando, fica de olho no desafio dessa semana para aumentar então suas chances de ganhar. É o Enigma do Encontro. Entre no site da promoção, veja os depoimentos da galera, resolva o Enigma do Encontro. É só adivinhar. Aí você compartilha na sua timeline e pronto. Você já ganha um número da sorte. É moleza ou não é? E quanto mais desafios você participar, mais chances tem de ganhar. Consulte o regulamento no site cristalfesteja.com.br, cristal com Y, cristalfesteja.com.br. Rápido intervalo, a gente volta já já. Até já. Os donos da bola.